Olá, aprendizes e tradutores! Hoje nós vamos abordar algumas teorias de tradução, pensando em duas perguntas básicas. Você se lembra de alguma vez, enquanto lia um livro de autor estrangeiro, ter parado para se questionar por que aquela palavra foi usada? E ainda, o que é uma boa tradução para você? As respostas possíveis para essas perguntas podem dizer muito sobre a situação dos tradutores. Isso porque o leitor nunca para pensar que aquele texto que ele está lendo, aquela tradução, teve uma intervenção de um tradutor. As pessoas sempre pensam que estão lendo o texto original mesmo. Nunca para pensar que ali teve um tradutor que o fez daquele jeito. Lawrence Venuti, que é um tradutor norte-americano e teórico da área, acusa a invisibilidade do tradutor por conta de uma série de fatores, sendo o principal que parte da concepção de que uma boa tradução tem que ter a chamada fluência e que, portanto, deve mais se aproximar do texto de partida mesmo do texto original. Nesse caso, qualquer marca deixada pelo tradutor é completamente apagada. A intervenção do tradutor é basicamente inexistente, quando existe essa concepção de que a melhor tradução mais deve parecer com o texto original. Pensando sobre essa questão da influência do tradutor no seu texto, tem uma tradutora e escritora, Ivone Benedetti. Ela é uma teórica da área e ela aponta algumas dessas marcas que os tradutores deixam no seu texto, e a partir disso a gente vê a questão da impossibilidade, da invisibilidade do tradutor, porque sempre haverão marcas que os tradutores deixarão nos seus textos. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas marcas. Uma dessas marcas é o enobrecimento, e o enobrecimento é quando a tradução ela é formalmente mais bela que o original. Essa definição ela é por Berman, segundo Berman, mas segundo Ivone Benedetti, ela é uma escolha sistemática de palavras, né? Na maioria das vezes, o tradutor vai ter essa escolha de palavras, e geralmente o enobrecimento é trazer um texto um pouco mais formal, com palavras um pouco diferentes, né? Um personagem, como diz Benedetti, ele não entra em um lugar, ele adentra, ele adentrou em certo lugar. Então é uma escolha de palavras um pouco mais sofisticadas. Esse é o conceito de enobrecimento. Uma das marcas desse conceito é a fuga pela tangente, que nesse conceito pensa-se, né, que alguns tradutores não gostam de palavras e expressões muito assertivas. Então, ao invés de num texto, quando você tem um narrador, por exemplo, ali dizendo que aquela era uma lembrança pavorosa, o tradutor ele tem a preferência de colocar aquela parecia ser uma lembrança pavorosa, para não dizer uma frase tão assertiva. Outra marca é a burocratização, e isso vai acontecer na escolha de palavras também. E geralmente são feitas escolhas um pouco mais pomposas, como, por exemplo, trocar apesar por não obstante, e essa burocratização também pode ser um pouco parecida ali com o enobrecimento. Outra marca também seria o abrandamento. O abrandamento ele é quando o tradutor ele se choca com certas palavras, com palavrões, com palavras chulas, ou com questões pesadas ali em outra cultura, que tem algumas palavras que em certas culturas não são tão pesadas, mas quando vai fazer a tradução parece que ela tem um peso muito maior. Então, geralmente, o tradutor tem uma escolha ali, né, de quando fazer ou não fazer o abrandamento. Essa é uma das marcas que ele vai deixar. Essa é uma escolha bem complicada, porque vai depender bastante de fatores sociais, vai depender de analisar essas questões culturais também. Então, vai precisar de bastante criatividade ali do tradutor para fazer essa escolha. Então, vai ser necessária a escolha de palavras que atendam bem a língua-alvo, mas que também não perca o sentido na língua-fonte. Ele sempre vai deixar a sua marca de acordo com esses autores, e a visibilidade e interferência do tradutor ela é fundamental e inevitável. E a fidelidade do texto não vai se anular quando essas marcas são deixadas.